Olá pessoas do YouTube, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal Book Crushes e hoje eu trago para vocês o nosso vlog da segunda metade do mês de julho, o mês do meu aniversário. Então, assim como na primeira parte do vlog do mês de julho, essa segunda parte ela está recheada, não apenas de leituras, mas também de livros novos, livros que eu ganhei de presente, livros que eu me dei de presente, é claro, até mesmo reflexões sobre a vida adulta, reflexões dos meus 35 anos, enfim, eu estava sensível no meu aniversário, não liguem. Porém, antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crushes para muito mais pessoas e, como diz o ditado, em terra de algoritmo quem tem like é rei. Se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torne um Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. E lembrando também que tem link de comprar lá para Amazon aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada além por isso, além de, claro, estar ajudando bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Ok? Vamos parar de blá blá blá. Espero de verdade que vocês gostem do vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Feliz aniversário pra mim! Hoje é dia 18, literalmente o dia do meu aniversário. Eu tô no meu horário de almoço do trabalho. E por ser quinta-feira, por ser dia de semana, por eu ter que trabalhar e todas as pessoas ao meu redor terem que trabalhar também, o dia de hoje tá um tanto quanto melancólico, sabe? Porque eu tô sozinho em casa e eu tô recebendo as mensagens de todo mundo pelo telefone e ligação, mas tô me sentindo meio sozinho. Ai meu Deus, a crise dos 35 anos, né? Enfim, já que a gente tá aqui, né? Já que a gente tá gravando essa entrada, vamos de reflexões de aniversário. Esse é de fato o primeiro aniversário que eu passo teoricamente sozinho, né? Eu tô trabalhando aqui em casa, então na maioria dos dias eu sou uma pessoa que eu me dou muito bem com a minha solitude, sabe? Vocês podem, né, me acompanhar aqui no decorrer dos vlogs, então vocês conseguem ver um pouco do meu dia a dia, mesmo que eu registre apenas 5 minutos, 6 minutos de um dia para vocês, mas enfim. Então, na maioria dos dias eu me dou muito bem com a solitude, sério. Porém, hoje eu tô me sentindo meio solitário. E ao mesmo tempo eu tô me sentindo muito infantil com isso, porque conscientemente eu sei que eu estou sozinho, porque todo mundo tem suas responsabilidades, né? Mas ainda assim eu tô me sentindo meio... Nhé. Engraçado, né? Eu acho que eu estava mais empolgado com o mês do aniversário em si do que com o dia propriamente dito, né? Engraçado. Mas vocês não estão aqui para ouvirem as minhas reflexões de 35 anos, né? Vocês estão aqui porque querem acompanhar as minhas leituras, o meu dia a dia, e é sobre isso. Deixa eu só colocar o óculos aqui, porque ontem de noite, depois do trabalho, eu passei na casa da minha amiga Natália, a Natália Flor, que mora mais próximo de mim, e ela me deu presente. Me deu presente de aniversário, então a gente vai fazer um mini book haul de aniversário no meu aniversário para a entrada desse vlog. Eu vou falar sobre esse aí que ela também me deu, Prazo de Validade, da Rebecca Serle, mesma autora de Daqui a 5 anos, lançado pela editora Paralela. Ela ganhou em uma ação da Paralela, já que a Natália ela trabalha como livreira, e essa ação tinha a ver com receber 2 livros, e um desses livros a pessoa tinha que dar, então ela me deu a segunda edição, né, de Prazo de Validade. E é um livro bem fininho, e eu confesso que eu acho que esse é o livro que mais me interessou da Rebecca Serle, porque desde que a pessoa se entende por gente, a protagonista da história, ela recebe bilhetes, né, de quanto tempo durará o relacionamento dela com os pretendentes dela, por assim dizer. E a história vai começar quando ela recebe o bilhete, né, do atual rolo, namorado dela, sem nenhuma data. E, né, a partir disso a história vai começar. É bem fininho, é um livro bem fininho. Eu gostei da capa, é uma capa bonita. As orelhas do livro, a foto da Rebecca Serle. Eu fiquei de fato interessado nessa história aqui, então muito em breve eu vou compartilhar com vocês os meus sentimentos sobre prazo de validade. Mas não foi apenas prazo de validade que ela me deu, né? Ela me deu 2 livros que estavam na minha lista de desejados. Um deles foi O Nadando no Escuro, do Tomás Jedrzejewski, lançado pela editora Astral Cultural. Sério, esse livro aqui,
ele estava há um tempão, desde que lançou na minha lista de desejados, porque eu meio que achava um abuso pagar R$50 num livro de 250 páginas. Mas aí a Natália me deu, né, O Nadando no Escuro. É uma história que vai se passar em Varsóvia, nos anos 90, no começo dos anos 90, onde nós vamos ter esse casal que vai se conhecer numa fazenda, só que quando eles vão, né, para o seu dia a dia e tal, tudo meio que vai se conspirar contra os dois, desde a sociedade de Varsóvia da época até a política, enfim, tudo vai influenciar a cada um tomar uma direção, por assim dizer. E é basicamente isso que eu sei. Eu fiquei muito interessado nesse livro aqui. Ele tem uma capa lindíssima. Infelizmente, ele também tem aquela capa em estilo áspero que eu tanto reclamo por aqui. A Astral Cultural, mais uma vez, publicando um livro com aquela capa áspera horrorosa. Mas a edição tá muito bonita. Aqui por dentro, olha. É laranjão. Uma diagramação super tranquila. Então, muito em breve, eu venho aqui e converso com vocês sobre Nadando no Escuro, porque eu queria muito ler esse livro, com toda certeza. E outro livro que ela me deu foi O Anel de Saturno, da Bia Marinho, também da Astral Cultural. Também nessa capa pavorosa de papel, mas isso aqui vai ser uma comédia romântica. A sinopse dele me lembrou bastante não sei o que lá na Espanha. Ele tá na minha lista de desejados há um tempão, porque é um livro que tá super caro e nunca abaixa o preço. Mas é da Helena Armas. Enfim, eu lembro o nome da autora, Helena Armas. Mas é um livro nacional, onde nós vamos ter essa menina que está em um momento da vida onde ela acha que nada está dando certo, e acaba que ela perde o anel de casamento da irmã, e ela vai precisar contar com a ajuda do padrinho do noivo da irmã dela para tentar encontrar um novo anel para eles. Só que esse cara, ele é meio que um rival da época de faculdade dela, que continuou na advocacia. Ela abandonou a advocacia para ser uma escritora, só que o livro dela não fez sucesso. Na verdade, o livro dela flopou feio, e ela se sente muito frustrada com isso. Enquanto isso, o cara, que era o rival da faculdade dela, tá numa carreira de sucesso e tal. Enfim, a gente sabe que vai ser um Enemies to Lovers, né? E a Natália, ela quer fazer uma leitura conjunta comigo. Então, eu vou fazer um cronograma de leitura pra gente fazer essa leitura em dupla. E quem sabe a Natália não aparece aqui, né, comentando sobre Anel de Saturno junto comigo. Vamos cruzar os dedos para que a gente consiga isso. Mas o livro também tá com uma edição muito bonita, olha, por dentro ele é rosa. Uma diagramação super boa, como vocês podem ver. A foto da Bia Marinho, aqui atrás. Enfim, ele tem as suas 400 páginas, mas eu acho que eu consigo ler ele até de uma forma rápida. Eu nem mostrei a foto do Tomás, né? Eu esqueci, eu mostrei de todo mundo menos dele, coitado. Enfim, mostrei a foto do Tomás de Nadando no Escuro. Anel de Saturno muito provavelmente vai ser uma das minhas próximas leituras, se não agora no final de julho, mas no começo de agosto, com toda certeza. E esses foram os 3 livros que a Natália me deu de presente de aniversário. Sério, Natália, muito, muito, muito obrigada. Eu sei que eu já agradeci para você antes, mas aqui eu agradeço de novo. Fiquei muito feliz com esses presentes e eu já vou colocar aqui na estante. Eu já até carimbei eles, como vocês podem ver. Já registrei eles na minha planilha e agora eu vou colocar eles aqui na estante e fazer o cronograma de leitura de Anel de Saturno. Então, eu estava aqui me perguntando se eu já tinha compartilhado com vocês a decoração da capa do meu caderno de leituras, porque quando eu mostrei meu caderno de leituras para vocês no começo do ano, a capa dele estava diferente. E agora tá, eu coloquei vários adesivos que eu tinha aqui em casa, finalmente usei esses adesivos. Os mais recentes que eu acrescentei, por exemplo, foi o da série Fans, nós temos o Aiden e o Harvard aqui. Mas a maioria dos adesivos eu tinha as cartelas há muito tempo aqui em casa, inclusive de natalino, como podem ver. Mas não é sobre a minha capa de caderno que eu vim mostrar pra vocês, né? É de fato sobre algo que eu precisei fazer no meu caderno de leituras, que só vocês vão poder me julgar. Aqui, como vocês podem ver,
é o meu controle de livros comprados, né, durante esse ano de 2024, que teoricamente era para ser só essa folha aqui e essa folha aqui. Mas o que aconteceu? A folha está chegando ao fim e a gente está em julho. Então eu fui obrigado a fazer mais uma folha. Eu literalmente acrescentei uma folha aqui. Eu peguei uma folha lá de trás do meu caderno para colar aqui. Eu usei as washi tapes que a minha sobrinha me deu de aniversário. E, enfim, gente, eu estou me sentindo muito envergonhado porque eu tive a necessidade de acrescentar mais uma folha para o meu controle de livros novos, porque eu achei que eu ia conseguir, né, registrar tudo em uma folha só, com 2 páginas, né, e eu não consegui, eu precisei acrescentar mais uma folha, porque eu comprei isso tudo de livro, não apenas comprei, eu ganhei também algumas coisas nesse primeiro semestre, mas enfim, estou meio envergonhado? Talvez eu esteja. Olá pessoas, vamos em mais uma entrada desse nosso vlog da segunda metade de julho, né? E sim, eu estou segurando o microfone na mão porque eu fiquei com preguiça de montar aqui na mesa. Até porque é vlog, né? Eu tenho que ficar montando o microfone toda vez que eu for abrir a câmera para conversar com vocês em um vlog. Acho que não vai dar certo, né? Então, para manter a qualidade de áudio, é melhor ficar segurando o microfone como se fosse um microfone de mão e não um microfone de mesa. Vamos nos adaptar, né? Enfim, eu terminei mais uma leitura desse mês de julho e foi um livro nacional que eu queria ler há muito tempo e eu acabei pegando agora em promoção lá na Amazon. E não apenas isso, eu descobri que esse livro, essa história, tinha disponível em audiobook lá na Audible. Então eu juntei o útil e agradável e eu li o e-book acompanhado pela narrativa em audiobook na Audible. Até porque o livro está disponível no plano básico da Audible. Eu tô falando de Festa Infernal, da Sophia Soter. Deixa eu chegar aqui pro lado para aparecer melhor a capa do e-book, já que aqui do lado vai ficar a ficha do livro, né? É o meu primeiro contato com uma história da Sophia Soter. Essa história aqui, ela vai ter um toque meio de slasher, meio de pânico, serial killer, até porque vai haver todo o mistério de quem é a pessoa que está assassinando esses adolescentes. Pois sim, vai ser um jovem adulto com os personagens no último ano do ensino médio. Eles estudam em uma escola de elite do Rio de Janeiro. Na maior parte do tempo, nós vamos ver tudo pelos olhos da Noelle, que vai ser a nossa protagonista. Essa menina que acaba saindo do armário da pior forma possível para o grupo de amigos dela. Isso vai causar um racha nesse grupo muito grande, porque a metade desse grupo não vai aceitar bem o fato dela ser lésbica. E essa saída do armário dela vai ser espalhada para a escola toda, e é a partir desse ponto que mortes misteriosas, né, desse grupo de amigos vai começar a acontecer. Esse é o ponto de partida de Festa Infernal. Vai ser uma história contada através de narrativa epistolar moderna, de uma maneira bem contemporânea, até porque nós vamos ter trechos de jornal, trechos de tweets, notícias da TV, depoimentos para a polícia, até mesmo partes em terceira pessoa, narrados em terceira pessoa. Então ficou bem interessante porque não é uma narrativa linear, é uma narrativa que vai e volta no tempo o tempo inteiro. Cena do clímax, né, a motivação da festa me lembrou muito do Pânico, o que eu acho que foi uma verdadeira referência. Não tinha como não ser uma referência a cena final, filme Pânico, mas não tem assassino mascarado aqui, muito pelo contrário, existe um mistério de quem é que está matando essas pessoas, mas não tem ninguém correndo atrás deles com uma máscara, né? De fato é um assassino, é um serial killer, mas não é um assassino mascarado. Eu gostei muito de fazer essa leitura acompanhada pelo audiobook. O audiobook está muito bem narrado, muito bem contado. É uma novela muito boa e daria sim para ser um romance completo, mas como uma novela ela ainda funciona. Ela é contada de uma forma que ainda funciona e termina de uma maneira que me deixou de boca aberta. Eu fiquei chocado com a última frase do livro, mas faz todo sentido dentro da história, dentro de todo o contexto e dentro de toda a motivação. Por que aconteceu isso? Enfim, eu dei 5 estrelas para Festa Infernal, mas enfim, fica a minha recomendação. Eu não sei se tem disponível no Kindle Limited, até porque eu não consigo mais pegar o Kindle Limited, né, na promoção, então eu tô comprando os e-books. Eu comprei o e-book de Festa Infernal, mas sério, tem disponível o plano básico da Audible. Então se você tiver o plano básico, se você estiver no teste, né, do plano básico da Audible, você consegue escutar o Festa Infernal, mas fica aqui a minha recomendação. Um conto nacional incrível, foi meu primeiro contato com a Sophia Soter e ó, chef kiss total para quem gosta de horror, de mistério, enfim, é uma história muito boa.
Chegou o livro novo e eu tô muito, muito, muito empolgado para fazer esse unboxing, porque eu praticamente me dei esse livro aqui de presente e é um livro importado que estava mais barato do que a edição em português, só para vocês terem noção. Eu odeio esses sacos de plástico porque o de papel ele é muito mais fácil de abrir, o de plástico não é. E eu não estou com a tesoura aqui. Quem não tem cão caça com gato. Vou usar a chave de casa. Saudade do tempo que a Amazon colocava os livros importados em plástico de proteção, né? Mas enfim, o livro que eu comprei e que estava na minha lista de desejados há muito, muito tempo foi The Sun and the Star, do Rick Riordan com o Mark Oshiro. E esse livro aqui é o livro do Nico, que eu tinha comentado para vocês, super empolgado antes do livro ser lançado aqui no Brasil. E a edição em capa dura dele, né, em hardcover, estava saindo por R$48 na Amazon, enquanto a edição em português estava R$56. Qual vocês acham que eu escolhi, não é mesmo? Ele tem, olha, um verniz localizado no título e também alto relevo. Não é só verniz localizado, não. E a textura da capa é toda em soft touch. Depois dessa moda de capa com aquele material áspero, eu tô amando o soft touch. Enfim, vou mostrar pra vocês o hardcover, que é lindo. Tem um sol dourado. É um hardcover todo preto. Ah, tem um mapinha aqui. Eu acho que esse mapa vai ser justamente a jornada que o Nico e o Will Solas vão enfrentar, né? Muito provavelmente é isso mesmo. As duas partes formam o mapa da jornada que os dois vão enfrentar. E eu fiquei empolgado por esse livro, não apenas por ser um livro do Nico, mas também pela missão do Nico, que vai ser o Gigante Bob. Gente, se você leu o A Casa de Hades e não ficou apaixonado pelo Gigante Bob, você é uma pessoa completamente sem coração. Porque pra mim o Gigante Bob foi o melhor personagem daquele livro. A folha de rosto, a dedicatória. Olha que legal, tem umas partes em página diferenciada, tá vendo? São só essas aqui. Sim, eu sei que eu preciso ler pelo menos O Sangue do Olimpo para poder ler O Sol e a Estrela, né? Mas eu não tô achando uma edição em paperback de Bloods of Olympus aqui no Brasil, né? Então eu vou ter que pelo menos ler pelo e-book mesmo, enquanto eu não tenho na coleção, né? Até porque eu tenho os 4 primeiros em inglês, né? Mas enfim, assim que eu ler o The Bloods of Olympus, eu pego para ler o The Sun and the Star, porque eu tô muito empolgado e eu fiquei muito feliz de ter pagado mais barato no livro em inglês em capa dura do que no livro em português, né? Que ainda tá 50 e poucos reais e... Não, ainda tá muito caro. Olá vocês, aceitam um pedaço? Esse aqui vai ser basicamente o meu jantar de hoje. Basicamente, frango grelhado, ovo, uma fatia de queijo Minas e requeijão. Por quê? Porque eu estou com preguiça de fazer comida pra mim e eu tô muito, muito, muito cansado. Era pra estar fazendo essa entrada antes, só que o final de semana foi uma correria. Meus sobrinhos e a minha irmã vieram aqui pra casa por conta do meu aniversário. Inclusive, eu estou bem melhor, né? Eu fiz aquela primeira entrada desse vlog todo cabisbaixo e tal, eu acabei nem falando pra vocês, né? Agora no final de semana, teve bolo, teve pizza, enfim. A melancolia que eu estava sentindo no dia do aniversário ficou no dia do aniversário mesmo. Porque depois, no dia seguinte eu já acordei melhor, já acordei bem disposto. Foi realmente só mais a sensação, passar o aniversário sozinho mesmo. Foi a primeira vez que eu passei meu aniversário sozinho, sabe? Antes, quando eu trabalhava fora e tal, mesmo que eu voltasse para casa depois, sozinho, né? Passava dia com outras pessoas. E trabalhando como home office, essa foi a primeira vez que eu passei o aniversário sozinho mesmo. E, enfim,
foi um dia meio melancólico, mas no dia seguinte eu já tava renovado, já tava outra pessoa. Nem eu me reconhecia. Mas eu não liguei a câmera agora pra falar sobre o meu aniversário. Eu liguei porque eu tô aqui no quarto dos meus pais, assistindo televisão, assistindo Netflix, e eu tava assistindo uma série, um anime que eu queria muito, muito, muito ver, porque eu via muitas pessoas comentando, principalmente nos perfis que eu sigo, tanto no Twitter quanto no Instagram. O perfil Rick Neto. Pra quem não sabe, eu tenho 2 perfis. Eu tenho o RB Neto e o Rick Neto. O Rick Neto é o perfil das minhas histórias e as minhas ilustrações not safe for work. Vamos deixar assim. E eu sigo muitos artistas, muitos ilustradores dessa conta. E todos estavam muito empolvorosa com o Dungeon Mesh, né? Essa série de animes que é baseada em um mangá que estava saindo no Japão, né? Agora em 2024. E agora em julho saiu na Netflix. Aí eu peguei pra ver. Aí eu falei assim, eu vou assistir só um episódio só pra ver como é que é e tal. Gente, eu tô no episódio 15. São mais de 20 episódios da primeira temporada. Eu fiquei viciado. Porque ele tem um quê? Uma mistura de todas as séries, de todos os animes que eu gostava de assistir quando era criança, sabe? Cavaleiros do Zodíaco, Sakura Card Captors. Enfim, ele é uma mistura justamente dessa coisa de uma série episódica, onde cada episódio, de fato, é meio que uma fase, junto com essa coisa de slice of life misturado com fantasia que tanto Sakura Card Captor tinha. Por que eu falo isso? Porque a história de Dungeon Mesh vai contar a história desse grupo que está em uma missão para resgatar uma princesa feiticeira, que é a irmã do protagonista, o Laios, que foi devorada por um dragão na última missão deles. Para resgatar, eles vão precisar ir fundo essas masmorras que antigamente eram uma cidade, mas que devido a um cataclisma mágico que aconteceu há muito, muito tempo atrás, essa cidade ela meio que afundou e se transformou em masmorras naturais. Então o dragão que devorou a irmã do Laios está praticamente no final dessa masmorra, né? Mas eles vão precisar descer vários e vários níveis dessa masmorra para conseguir chegar e para conseguir salvar a irmã do Laios. Só que assim, por conta da última missão, eles estão sem dinheiro, já estão com suporte para mantimentos e tal. Então o que eles fazem para meio que economizar? Eles vão começar a devorar os monstros que eles enfrentarem nas masmorras. E esse é o ponto de partida da história, né? Eles vão descobrir uma verdadeira culinária a partir da carne dos monstros, sabe? É um anime sobre culinária. Enfim, é muito divertido. Ele tem muito esse toque de slice of life, com toda certeza. Ele é um anime de classificação de 16 anos, ele não é para todos os públicos, ele é para um público mais velho. O Laios, gente, ele é um personagem protagonista muito engraçado. Literalmente pensa com a barriga. E ele se joga nisso de devorar os monstros porque ele já tinha um interesse prévio nisso, sabe? De mergulhar na culinária com a carne de monstro. Enfim, tá divertidíssimo. Eu ainda não terminei, como eu falei pra vocês. São episódios de 25, 30 minutos no máximo. Eu não sei se essa primeira temporada tem o final. Eu sei que ela foi renovada para uma segunda temporada, eu já sei disso. Antes mesmo de estrear na Netflix, se eu não me engano. Enfim, divertidíssimo. Se você for maior de 16 anos, assista, porque é muito gostosinho de assistir. Enfim, eu tava assistindo lá no meu quarto, pelo notebook. Aí eu falei assim, eu tô sozinho em casa. Vou assistir no quarto dos meus pais. Porque eu não gosto muito de assistir as coisas na sala de noite, não. O portão aqui de casa ele é de grade. Então eu sinto que fica muito exposto pra rua. E eu não gosto muito. Eu até fico de dia, tranquilamente. Mas de noite eu não gosto de ficar muito, não. Prefiro ficar no quarto de noite. Então por isso que eu vim aqui pro quarto dos meus pais assistir. Mas enfim. Foi minha entrada sobre Dungeon Mesh. Mais um dia, mais uma leitura finalizada nesse nosso vlog de julho. E sim, estou segurando mais uma vez o microfone na mão.
Já expliquei pra vocês antes, não vou explicar de novo. E eu li mais um e-book aqui no meu Kindle. Na verdade, esse e-book eu tinha basicamente há uns 2 anos, e só agora em 2024 eu peguei pra ler. Mas por que eu peguei pra ler? Porque assim que eu terminei de ler o Festa Infernal, apareceu essa sugestão pra mim lá na Audible que tinha o audiobook desse conto. E eu fiquei chocado e muito feliz de ter o audiobook desse conto. Juntando o útil ao agradável, eu peguei o audiobook, abri o meu Kindle e comecei a ler essa história que estava fazendo aniversário no meu Kindle. E eu estou falando de Demais pra Mim, do Vitor Castrillo, mesmo autor de Todos os Motivos, que eu li há uns 5 ou 6 anos atrás. Eu gostei muito daquele conto, gostei muito mesmo. Demais pra Mim vai ser a releitura do Vitor para o filme Ela é Demais, aquele filme que passava muito na Sessão da Tarde e que ganhou até um reboot na Netflix, né, com gêneros trocados e tal. E aqui o Vitor vai adaptar essa história de Ela é Demais para um casal aquiliano. E aqui vai ser aquiliano mesmo, já que os dois protagonistas, né, eles vão ser bissexuais. Enfim, em Demais pra Mim, nós vamos acompanhar o Luiz, que é esse rapaz que faz faculdade de arte, se eu não me engano. Ele estagia em uma produtora de cinema voltada para o público LGBTQIA+. E ele é um rapaz muito tímido, muito retraído, com uma personalidade muito forte também, muito cabeça dura, que tem uma verdadeira rixa com a Atlética de Comunicação, porque o curso dele foi meio que anexado na Atlética de Comunicação, mas a Atlética não faz nada pelo curso de artes, então ele tem uma rixa muito grande para todo mundo que faz parte da Atlética. Porém, um dia ele está fazendo trabalho junto com a amiga ali no campus da escola, e um dos jogadores do time de futebol da Atlética tropeça nele, literalmente tropeça nele, enquanto está jogando futebol, uma partida de futebol, e esse jogador é o Guilherme, que é esse outro rapaz que está na capa. E assim, o Guilherme, ele preenche todos os requisitos para o Luiz não gostar dele. Ele é bonitão, ele faz parte da Atlética, ele faz parte do time da Atlética, né, do time de futebol da Atlética. Ele é rodeado de amigos. Num primeiro momento, o Luiz ele repele muito o Guilherme, enquanto o Guilherme tá ali tentando fazer as pazes com ele, pedir desculpas por ter tropeçado, etc e tal. Então, assim, o Guilherme oferece carona pro Luiz, só que o Luiz fica muito reticente, criando muitas barreiras, porque, querendo ou não, o Guilherme é tudo aquilo que ele não gosta. Enfim, vai ter essa distância, né, que o Luiz vai colocar entre eles, mas é claro que o Guilherme vai conseguir ultrapassar as barreiras, mas fica aquela coisa no ar, por que o Guilherme está tão interessado assim no Luiz, já que eles são duas pessoas tão diferentes, né? E é aí que vai começar a entrar, né, o plot de Ela é Demais. Vitor vai adaptar para Demais pra Mim, e eu achei muito engraçado ele ter, né, transformado a sua história em Demais pra Mim, porque é um título que combina muito com o Luiz. Todas as coisas que acontecem, né, ao redor dele é demais pra ele. Então combina muito com a personalidade do Luiz, com toda certeza. Eu amei a forma como o Vitor Castrillo adaptou a história de Ela é Demais aqui para Demais pra Mim, com toda certeza. Foi muito divertido. Ver a história pelos olhos do Luiz foi muito divertido, porque ele tem uma personalidade muito divertida, apesar de ser essa pessoa raída, apesar de ser essa pessoa pouco social, que foge de todo mundo, que foge das coisas. A narrativa dele é muito divertida, é muito gostosa de se ler. E o narrador, o ator que faz, né, a narração do Luiz no audiobook, fez um trabalho sensacional em captar a personalidade do Luiz, sabe? Você percebe que ele realmente está incorporando o personagem na hora de narrar a história do Vitor Castrillo, e foi sensacional a forma como ele narrou o audiobook, né? Como eu falei para vocês, eu fiz a leitura acompanhada do audiobook com o e-book, e foi uma experiência incrível. Eu terminei esse conto aqui com um quentinho no coração, sério. Foi aquela experiência que você termina e se sente abraçado, você se sente aconchegado, sabe? Foi como ver, de fato, um filme muito, muito, muito bom da Sessão da Tarde, que você gosta de reassistir na Sessão da Tarde, sabe? Foi sensacional. E assim, mesmo que ele tenha esses pontos muito próximos com Ela é Demais, o Vitor Castrillo, com toda certeza, conseguiu fazer uma história muito original aqui, mesmo sendo um reconto, sabe? Ele vai por caminhos muito originais na hora de recontar a história. E eu achei isso sensacional, sem sombra de dúvidas. Eu gostei muito, dei 5 estrelas. Sério, sério, incrível. Eu não sei por que eu demorei tanto pra ler essa história, pra ler esse e-book, porque foi demais pra mim. No bom sentido. Eu dei 5 estrelas pra Demais pra Mim. Fica aqui uma recomendação. Se você tiver a Audible, escute o audiobook, leia, porque vale muito a pena e de fato é demais. Vamos de mais um unboxing da Shopee. E sim, é mais um livro da Meg Cabot que eu me dei de presente nesse mês de aniversário, porém não é um livro da série O Diário de Princesa, muito pelo contrário, é um outro título que eu já li, mas que eu não tinha edição física e eu acabei encontrando super baratinho lá na Shopee.
Hoje eu estou munido com a minha tesoura. Eu não vou precisar fazer nenhuma gambiarra para abrir o pacote. Enfim, o livro que eu comprei agora foi uma edição em inglês, em paperback, de Jinx, Sorte ou Azar. E, gente, eu não sabia, capa é metalizada. Não estava especificado na compra, mas olha, a capa metalizada é linda. Eu tô maravilhado, porque eu sempre achei a capa americana muito mais bonita do que a capa brasileira, que a gente acabou recebendo pra Sorte ou Azar, né? Eu li Sorte ou Azar no e-book, mas como eu já falei pra vocês, eu faço coleção da Meg Cabot, né? Então fazia muito tempo que eu queria ter alguma edição, né? Ou de Sorte ou Azar, ou de Jinx da minha estante, e eu acabei encontrando esse paperback de Jinx lá na Shopee por apenas R$12. Eu tô surpreso real com isso. Sério, eu adoro essa história, ela é muito divertida, ela é muito gostosinha de se ler. E eu fiquei muito feliz de ter encontrado essa edição de Jinx, né? Porque eu amo essa capa, eu adoro de verdade essa capa. Tô apaixonado ainda mais por essa edição e muito mais feliz por eu ter comprado essa edição por apenas R$12, né? O melhor foi isso tudo. Enfim, mais uma compra que chegou aqui da Shopee, no ritmo de aniversário, né? E eu comprei mais um livro para minha coleção da Meg Cabot. Olá pessoas, aqui estamos nós com mais uma entrada desse nosso vlog da segunda metade de julho. E sim, me perdoem pela cara de cansaço. Era para ter gravado essa entrada no final de semana, só que os meus sobrinhos estavam aqui, então eu não consegui gravar, né? Estou conseguindo gravar agora numa pausa do trabalho. Mas enfim, eu não estou aqui para exibir para vocês o meu cabelo esquisito, porque ele tá esquisito, gente, pelo amor de Deus. Estou aqui para falar que eu terminei mais uma leitura, e uma leitura que me surpreendeu muito, mesmo que essa pessoa tenha muitos livros da minha estante. Enfim, eu estou falando de Rádio Silêncio, de Alice Oseman, lançado aqui no Brasil pela editora Rocco. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar basicamente a história da Frances e do Walid. Sim, o mesmo Walid das HQs de Heartstopper. Basicamente, a Frances e o Walid são vizinhos. Eles moram na mesma rua. A Frances ela ia para a escola junto com a irmã gêmea do Walid, já que as duas estudavam juntas. Só que fazem 2 anos que a irmã gêmea do Walid meio que desapareceu. A Frances acha que tem relação com alguma coisa que aconteceu entre as duas no dia anterior ao desaparecimento da irmã do Walid. Mas na verdade a questão é muito mais profunda e tem relação com a própria família do Walid. Enfim, aqui a gente vai acompanhar a Frances no seu último ano do ensino médio. Ela é uma garota muito inteligente, muito estudiosa, que as pessoas consideram super tímida porque ela é mais introspectiva, e ela mesma tem medo de expor mais de quem ela realmente é, porque ela acha que precisa passar essa imagem de garota inteligente e calada, e que os amigos dela e as outras pessoas não vão entender a verdadeira personalidade dela. A Frances ela é muito fã desse podcast narrativo chamado Rádio Silêncio. Ela não sabe quem é o criador, ela faz fanarts e ilustrações sobre as histórias de Rádio Silêncio e meio que é conhecido no fandom desse podcast, até que o criador desse podcast mandou um e-mail para ela perguntando se eles podem fazer uma colaboração. Ela fazia algumas ilustrações oficiais para a Rádio Silêncio e ela fica muito chocada porque ela é muito fã de verdade, ela é praticamente a fã número 1 do podcast. E em paralelo a isso vai acontecendo a aproximação da Frances com o Walid. O Walid que é meio que o melhor amigo do Daniel, que é o frenemy dela, que faz parte junto com ela do cargo de representante de turma, né? Eles meio que competem academicamente, ela e Daniel, só que junto com isso do criador de Rádio Silêncio demonstrar interesse por ela, ela vai começar a conhecer mais sobre o Walid. Esse é basicamente o ponto de partida da história. Pois isso aqui não vai ser uma história de amor romântico, isso aqui vai ser uma história sobre amor fraternal, sobre amizade, sabe? E eu achei isso muito bonito, muito interessante mesmo. E é muito interessante ver como a Alice estava bem ciente disso quando escreveu Rádio Silêncio, né? De que algumas pessoas poderiam interpretar que o que estava acontecendo entre Aled e Frances era uma história de amor, que nas primeiras 100 páginas Alice ajuda a corroborar essa sensação de que eles vão acabar se envolvendo e tal, só que aí quando chega na página 100, literalmente na página 100, antes de mudarmos de uma parte para outra do livro, a Frances meio que se senta com o leitor e fala: não, isso aqui não é um relacionamento amoroso, isso aqui é uma história de amizade.
Eu achei isso tão sensacional porque foi muito honesto e ao mesmo tempo foi essa quebra de expectativa, né? Porque eu tenho certeza que muita gente começou lendo esse livro pensando, Francis e Aled vão se envolver. Só que não é bem assim, sabe? Francis e Aled se envolvem com outras pessoas que eu já citei nessa sinopse, e cada um tem suas questões amorosas, mas não é um com o outro, sabe? O relacionamento deles, de um para outro, é uma amizade muito bonita que ambos vão construindo, tendo como base o próprio Rádio Silêncio, sabe? A Francis e o Aled, eles vão se conectar muito nessa amizade, sabe? Porque um vai enxergar muito quem é no outro. Eles são muito iguais, mesmo sendo um tanto quanto diferentes entre si. É engraçado também perceber que em Um Ano Solitário existia toda a pretensão. E em Rádio Silêncio acontece de uma forma muito mais natural, muito melhor construída, muito melhor contada, e fica muito explícito aqui. Tanto que, assim, Um Ano Solitário eu levei mais ou menos uma semana, se eu não me engano, para ler aquele livro, e Rádio Silêncio foi como mergulhar em manteiga, sabe? Eu li esse livro aqui, li esse calhamaço em um dia. Eu comecei a ler no sábado, e no sábado de noite eu já estava terminando, porque ele é fluido dessa maneira, sabe? Inclusive, vou abrir um parênteses na próxima entrada, que eu vou gravar agora, mas eu vou deixar separado com a minha opinião do livro, que o quão bem Alice construiu Aled nessa história me fez ficar muito mais irritado com quem o Isaac é na série. Mas como eu falei, eu vou falar para vocês na próxima entrada sobre essa discussão de Alice versus Isaac. Mas enfim, é muito interessante ver como Alice constrói essa introspecção, tanto do Aled quanto da Francis, que são duas introspecções que conectam os dois, mas que são muito diferentes. A gente vê toda a personalidade da Francis e do Aled também presente aqui nessa história. É uma história que vai falar sobre depressão, que vai falar sobre personagens aces, que vai falar sobre autodescoberta, que vai falar sobre família tóxica. Família tóxica é um tema muito presente nessa história aqui, e vai ser meio que um ponto em que Aled e Francis meio que convergem. A mãe da Francis apoia a personagem em tudo. Enquanto isso, o Aled em casa ele tem muitos problemas com a própria mãe. E que tem toda essa relação com o que aconteceu com a irmã dele também. Enfim, é uma história muito bonita mesmo. Em vários momentos eu me emocionei de verdade. Eu acho que eu só não favoritei Rádio Silêncio porque eu queria ter visto mais de Aled e um outro personagem que eu não vou falar aqui para não ser spoiler. Mas assim, tudo se resolve entre eles. Não tem nenhuma ponta solta com relação à história, mas eu de fato queria ter visto mais dos dois personagens, sabe? Mesmo assim, eu dei 5 estrelas para Rádio Silêncio. É uma ótima leitura, é infinitamente superior a Um Ano Solitário. Como eu falei para vocês, eu sinto que Alice em Um Ano Solitário foi de uma pretensão muito grande, e aqui em Rádio Silêncio de fato apresentou o que queria contar, sabe? Mas enfim, super recomendo. É a leitura desse mês do projeto dos livros, né? E eu consegui finalizar. Eu finalizei em um dia, eu não esperava. Eu ia começar no sábado e, né, terminar em outro dia, mas eu devorei esse livro porque foi incrível, foi incrível, foi incrível. Agora vamos falar sobre a questão Aled versus Isaac. Para quem não sabe, Aled faz parte do universo de Heartstopper, tanto que vários personagens, tanto de Um Ano Solitário quanto da própria série Heartstopper, aparecem aqui em Rádio Silêncio. Eles não são citados pelo nome, mas pela característica física. Você sabe que é Nick, Charlie, a Tori, e assim, Alice falou que não poderia usar Aled na série, na adaptação, porque poderia ou não ter um estúdio interessado na adaptação de Rádio Silêncio, e meio que para manter o universo coeso, talvez o ator escolhido pelo estúdio para viver o Aled não fosse o mesmo escolhido para viver o personagem na série, né? Então, para evitar esse choque, Alice decidiu cortar o Aled da adaptação da Netflix e colocar um outro personagem no lugar dele chamado Isaac. Se você já viu a minha opinião sobre a primeira temporada, a minha opinião sobre a segunda temporada, sabe que eu acho Isaac um personagem dispensável, para dizer o mínimo, sabe? Ele não tem nenhuma função narrativa ali, além de ser o melhor amigo introspectivo e tímido que está sempre lendo. E a função, o resumo de toda a história dele é apenas essa. Tanto Aled quanto Isaac são personagens introspectivos, são personagens que são mais calados, são personagens aces. Ambos os personagens são aces. Só que a gente pega Rádio Silêncio e a gente vê toda a tridimensionalidade do
Aled. A gente vê que Aled é um personagem com muitas camadas. A gente vê que o Aled é um personagem que, mesmo introspectivo, ele não fica numa porra de uma festa com um livro na mão, sabe? Eu falo isso da posição de uma pessoa introspectiva, onde tenho amigos que são muito mais expansivos do que eu. E o Isaac, ele me irrita muito porque ele é uma representação caricata de uma pessoa introspectiva, sabe? De uma pessoa que gosta de ler. Gente, pelo amor de Deus, eu amo livros, mas eu não tô numa festa, se eu tô conversando com meus amigos, se eu tô, sei lá, num restaurante, qualquer lugar, eu não vou estar com a porra de um livro na mão enquanto meus amigos estão contando sobre a vida deles, sabe? Isso é irreal na minha cabeça, isso não entra de forma nenhuma. E olha que eu estou falando apenas pelo lado introspectivo da personalidade do Isaac, sabe? Tanto Francis quanto o Aled aqui, eles são personagens introspectivos. É isso que conecta os dois. E os dois têm mais personalidade em um capítulo do que o Isaac teve em 2 temporadas. Aí eu fico me perguntando o que o Isaac está fazendo ali. Nem na autodescoberta dele é tudo tão maniqueísta, é tudo tão... Enfim, eu não quero falar que todas as experiências são iguais, até porque não é, né? Cada um tem sua própria experiência, mas... acho que a primeira entrada desse vlog é justamente eu falando sobre solitude versus solidão, e que eu, na maioria das vezes, consigo viver muito bem com a minha solitude, que é muito diferente do que é a solidão. E o Isaac, ele é uma grande caricatura, sabe? Ele é uma grande caricatura. E saíram cenas da 3ª temporada de Heartstopper, que, se eu não me engano, é na festa de Ano Novo, e tá todo mundo dançando e tal, e mostra o Isaac dançando, segurando o livro na mão, em uma festa de Ano Novo. Sim, eu precisei de um minuto de silêncio, porque eu me irrito muito com a representação do Isaac e do que o Isaac é. Enfim, eu acho que tem pessoas que explicam muito melhor esse incômodo do que eu, sendo bem sincero. Eu entendo você diminuir a sua bateria emocional e falar, olha, eu preciso ficar um pouco sozinho e tal. Eu entendo isso, eu entendo completamente. Mas a forma como isso é retratado na tela, através do personagem do Isaac, e como a gente pega, né, a construção de 2 personagens introspectivos em Rádio Silêncio e vê que ela é infinitamente superior ao que é apresentado na série, fica um gosto ruim na boca, sabe? Aí você pensa, quem foi que criou o Isaac? A quem o Isaac está servindo? Qual é a proposta do Isaac nessa série, sabe? Não sei se eu vou descobrir essa resposta, mas eu só sei que esse personagem me irrita, e pelo visto vai me irritar mais na 3ª temporada, infelizmente. Vamos para mais um unboxing da Shopee. É mais um livro da série O Diário da Princesa, que eu comprei por lá. Só pela grossura eu já sei que esse daqui não é uma edição econômica, então eu não estou preocupado com isso. E eu também acho que veio em perfeito estado esse aqui. Ai, ainda bem. Nossa, gente, sério, veio em ótimo estado, na verdade. Enfim, como vocês podem ver, o que eu comprei foi o Princesa em Treinamento, que é o livro 6 da série Diário da Princesa. Tem só alguns risquinhos aqui no hot stamp, mas tá em perfeito estado o livro. Sério, as páginas estão branquíssimas. Não tem nem cheiro de usado ou qualquer outra coisa do tipo. Então, e assim como os outros, eu paguei barato nesse aqui. Se eu não me engano, nesse volume aqui eu paguei R$10. Nem se compara ao Princesa Apaixonada, né? Eu vou sempre ficar falando de Princesa Apaixonada, porque, sério, eu fiquei muito, muito injuriado com o unboxing desse aqui. Mas deixa eu falar pra vocês, assim, eu estou bastante impressionado que todos os livros da série, mesmo a edição normal quanto a edição econômica, eles mantêm mesmo alinhamento de lombada. Estão vendo? Considerando que esses livros são publicados pela editora Galera, isso é um grande feito, sem sombra de dúvidas. Mas enfim, mais um unboxing com um volume da série Diário da Princesa. E, como eu falei para vocês no começo, faltam apenas 3 volumes para completar os 12 livros da série. Os 12 livros principais, no caso, né? Então, realmente, eu acho que esse ano ainda eu consigo completar toda a série, e pagando barato, principalmente, é o que importa.
Bom, pessoal, esse foi o nosso vlog de hoje. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aqui embaixo o seu gostei. Também deixa aqui embaixo comentários quais livros vocês já leram, quais livros vocês pretendem ler. Vamos conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim, com toda certeza. Pois aqui foi Ribeneto para mais um vídeo do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.